Ele é cria do Complexo do Alemão, um dos maiores conjuntos de favelas do Brasil. Ele é ativista em direitos humanos e de negritudes e vidas em favela. Produtor cultural e mídia ativista dos melhores. Nessa pandemia, junto com uma turma ótima, ele criou o Gabinete de Crise do Complexo do Alemão para Ajuda Humanitária. Senhoras e senhores, recebam com muitos likes o meu amigo Raul Santiago. Porque na outra só estava aparecendo o nenhum. Quando você entrou, nenhum lutador. Aí agora o Nenhum Lutador Nasce Pronto ficou perfeito. Vamos lá, Raul, para responder as nossas mesmas 12 perguntas para pessoas admiráveis. O admirável de hoje é Raul Santiago. Raul, meu filho, o que você aprendeu sobre você mesmo durante esse período? Você não sabia de verdade, foi uma surpresa para você. Tá, eu aprendi a administrar melhor o meu tempo, né? Tudo na minha vida era muito agitação, muito uma coisa emendada na outra, e eu percebi que sim, que dá para respirar, dá para fazer com calma, dá para dividir, e isso foi muito significativo, muito importante para mim, porque eu sou muito acelerado, né? E essa possibilidade de um novo momento comigo mesmo, né? Apesar de tudo que eu estava envolvido, mas de ter uma melhor presença comigo mesmo me mostrou o quanto dá para ter um pouco de mais calma nas coisas e que isso, inclusive, reflete positivamente, né, nas relações familiares, nas amizades e na própria saúde, né, individualmente. E aprendi também que eu preciso me cuidar, principalmente. Então, talvez isso seja a resposta para a pergunta: o que ganhou importância na sua vida? Me cuidar é uma coisa que se tornou bastante importante, assim como estar mais presente com as pessoas que eu amo, né? Como ativista, como uma pessoa envolvida com tantas lutas sociais como eu estou sempre dentro de uma agenda que me consome bastante. E eu percebi, né, a importância de estar mais próximo das pessoas que me amam, das afetividades, dos espaços, sabe, onde eu me sinto acolhido e onde eu não sou o Raul ativista, o Raul que todas as pessoas conhecem, mas eu, normal, com minhas falhas, com meus medos. Isso foi muito importante. E também, realmente, esse cuidado comigo mesmo é uma coisa importante na saúde mesmo, no que eu me alimentava, no que eu bebia, de beber mais água, sabe? Essas coisas básicas que deveriam ser regra na vida de todo mundo. Eu estava falhando nessas situações e percebi que me cuidar é importante, e digo até que percebi na marra, né? Comecei a ficar meio fraco, meio desanimado, né? Fisicamente mesmo sentindo, e me cuidar virou uma questão urgente. E o que ou a quem você se apegou nesse período? Eu me apeguei a todas as pessoas que estiveram comigo, né, no time do Gabinete de Crise do Complexo do Alemão. A gente montou um time de pessoas voluntárias que abriram mão de muitas coisas para ajudarem, né, a maioria da população aqui da favela, e essas pessoas são incríveis. Eu me apeguei a essas novas amizades, a esses novos rostos. É central para mim. E meus filhos e minha família sempre, né? O meu maior aprendizado em tudo sobre a pandemia é a importância de voltar para casa com muita atenção, né? Com todo o carinho, com todo o amor. Então, essa relação de amizade das pessoas que conviveram comigo nesses 6 meses, enfrentando tudo para garantir o básico para a população desse lugar e a minha família, é o que eu me apeguei mais e mais, né? Bom, todos nós temos alguma coisa que a gente não vai querer repetir depois que passada, né, essa experiência. O que você não vai querer repetir? Eu não quero repetir exatamente, eu acho que isso se conecta com algumas respostas anteriores. Eu quero fazer um esforço para não repetir meus próprios erros no cuidado com a saúde. Enquanto homem que vive na realidade periférica, né, pessoa negra, saúde mental, cuidados básicos, são coisas que a gente sempre vai prolongando, né? A nossa saúde a gente vai prolongando. Depois eu vejo, eu tenho que agitar isso, tenho que agitar aquilo, vai postergando, deixando para frente. E eu senti um real impacto disso, né? Então, o que eu não quero mais é não me cuidar. Eu preciso encontrar formas, inclusive eu tenho falado isso
com as pessoas que convivem imediatamente comigo, que estão ao meu redor, que me ajudam, inclusive, que me auxiliem, porque, de fato, eu senti o impacto do não cuidado com a alimentação, de não cuidado com o que eu estava colocando dentro do meu corpo, né? Ou a forma desregrada com que eu ia colocando coisas dentro do meu corpo, dormindo pouco, trabalhando muito. Eu não quero repetir isso, eu quero me cuidar mais, até porque um ativista doente não transforma muita coisa, né? Então, cuidado com a saúde é o que eu quero, e não me cuidar é algo que eu estou tentando não repetir. E você é muito jovem. Quantos anos você está, Raul? Eu tenho 31 anos. Muito jovem. 31. Você falou em filhos, no plural. Quantos filhos você tem? Isso. Eu tenho 4 crianças aqui na favela, né? Um mais velho de um relacionamento anterior. Com a minha companheira atual, eu tenho o meu mais novo. E ela também já tinha outras crianças de um relacionamento anterior. Então, no total, a nossa creche tem 4 crianças que moram com a gente. A creche vai de quanto a quantos anos? Isso. Vai de 4 a 12. De 4 a 12. Isso. 3 meninos e uma menina. É outro ativismo aí dentro, né? Outro ativismo, corre. Né? Principalmente da minha companheira, né? Que é meu braço forte, minha parceirona, que joga junto, né, em campo, porque, ao mesmo tempo, é um trabalho à parte, né? A realidade das mulheres num ambiente tão machista como o nosso, né? Que tem que fazer mil e uma funções, né? Ainda ser mãe, ainda, sabe, a sociedade ainda vendo esse lado de ser mãe, de ser do lar. Na nossa relação é diferente. A gente tenta equilibrar, ela acredita no que eu faço, soma, me cobre, a gente vai se cobrindo. Então, é uma parceria que me desconstrói muito, né? Enquanto o homem cria de uma sociedade extremamente machista, que me ensina, me cresce, me evolui, tanto enquanto companheiro, enquanto pai, enquanto homem do lar, né? Junto com ela, não a mulher do lar, mas um casal administrando ali o seu lar. Tem muitos aprendizados nesse relacionamento e com essa criançada toda, que também me ensina muito, né? Minhas crianças me ensinam e fazem crescer bastante. Tenho certeza que eles fazem parte, e acho que é isso que a sociedade deve ter percebido, em sua maioria, o como as crianças fazem bem para a nossa saúde mental. Dúvidas. Um lar com uma criança nessa pandemia dá trabalho? Dá muito trabalho, mas o nosso respiro também é com eles, né? Uma criança dentro de casa, um herezinho dentro de casa sempre é bom. Maravilha. Irmão, agora é quem, tá? Fez a diferença para você? Você fez a diferença na vida de muita gente. Se eu andar aí pelas quebradas do Alemão, muitos, e fizesse essa pergunta, muitos falariam o seu nome, Raul Santiago. Mas quem fez a diferença na sua vida? Eu vou dar o nome da estrutura, né? Que foi o gabinete de crise do Complexo do Alemão. Então, de novo, eu mergulho nessa equipe de pessoas voluntárias, né? Um total de 31 pessoas que se dedicaram ao longo de 6 meses, com seus medos, com seu distanciamento da própria família, para poder salvar outras diversas famílias, né? Ajudar a nossa realidade. Essa estrutura me salvou, me ajudou, foi muito importante para reconstruir um acreditar, para ser um espaço de desabar quando a gente se sentisse fraco, para ser um espaço de construção de perspectiva, do um puxa o outro, de uma puxa a outra. Então, a estrutura e as pessoas do gabinete de crise do Complexo do Alemão foram e ainda são, nesse momento, a minha força para enfrentar a pandemia e todas as consequências que ela trouxe para nós. Agora vem cá, daqui a 10 anos eu quero te reencontrar e refazer essa entrevista. Fechado? Muito bom, combinadíssimo. A nossa entrevista começará a partir de um baú, que eu estou colecionando coisas que todos os meus entrevistados vão me dar, para eu jogar nesse baú, nessa cápsula do tempo, e depois, a partir daí, a gente tem uma história para contar. Então, Raul, o que você guardaria no meu baú, na minha cápsula do tempo, para a gente reabrir daqui a 10 anos? Genial. Eu guardaria fotografias de sorrisos, né? de expressão de pessoas que a gente tem trabalhado, ajudado nesse momento de pandemia, porque, de fato, essa é a nossa maior energia no que a gente tem feito, né? Porque a gente
nós somos a favela também, não são pessoas de fora ajudando esse espaço. É uma sobrevivência e um trabalho de pessoas que também estão sendo impactadas pela estrutura histórica de racismo, desigualdade e violências do nosso país, que aumentaram muito durante esse processo de pandemia. E toda vez que a gente mobiliza coisas, e quando você chega num lar de uma pessoa que literalmente não sabe se vai comer no outro dia, não sabe se vai ter água, e a gente ajuda, sacou? Aquela emoção, aquele sorriso, aquela troca sincera, isso dá uma energia que eu não sei explicar em palavras, mas que me fazem querer no outro dia organizar e seguir novamente. Então, eu guardaria essas fotografias que resumem a força e o significado da favela. Você tem alguma história dessas aí muito marcantes para me contar, que tenha acontecido com você? Eu tenho muitas, né? Desde de extremamente incríveis até de muito dolorosas, né? Uma extremamente incrível e que aconteceu muito. É a gente chegar na casa das pessoas, bater na porta e entregar um alimento, uma cesta básica, um kit higiene, e essa pessoa imediatamente começar a chorar. Na realidade da pandemia, com os cuidados básicos que a gente tem, muita gente querendo te abraçar, sabe? Gente que ajoelha. É muito dura, né? A realidade da desigualdade, muito impactante. E fazer essas ações são coisas que me marcaram. Mas também a realidade da ausência do poder público, né? Tão característica, né, nesse período que a gente tem vivido, como regra, e quando se faz presente, mais uma vez, ou muitas vezes, foi através da violência da estrutura do poder público. Então, me marca 3 vezes, 3 situações gravíssimas que a gente viveu enquanto gabinete de crise do Complexo do Alemão, por conta de operações policiais diante da realidade da pandemia. Uma delas foi quando a gente não conseguiu sair para fazer ação e teve que cancelar um dia inteiro de questões humanitárias por causa de um confronto que se iniciou muito cedo. Uma outra foi quando se iniciou um confronto e a equipe estava na rua, então as nossas pessoas tiveram que largar a cesta básica e tal, e se abrigar. E uma terceira, a gente estava entrando e saindo muitas vezes de uma periferia próxima aqui do Complexo do Alemão, uma favela pequena, e o nosso caminhão foi perseguido pela polícia até dentro da favela, e isso gerou um confronto pela forma que a polícia entrou, startou o alerta dos meninos que são envolvidos com o varejo do tráfico, isso virou uma grande confusão, e a gente foi questionar o porquê a perseguição ao caminhão, e aí os policiais falaram que confundiram o nosso caminhão de cestas básicas com carga roubada, né? Então tem estruturas tristes em relação ao poder público e relações de impacto emocional muito grande relacionadas à nossa própria população, né? As crianças gritando por receber a cesta básica ali com os alimentos, as mães felizes chorando, sacou? A força das mulheres da favela, eu acho que tem muita coisa significante. Você, imagino que tem algumas fotos desses sorrisos aí. Eu queria que você mandasse alguns deles por WhatsApp para mim, que eu vou imprimir, vou guardar realmente numa caixinha para daqui a 10 anos a gente se reencontrar, hein? Se é que você vai estar aqui no Brasil, se é que você vai estar em algum lugar do mundo. Mas a gente dá um jeito de se conectar mesmo assim. Com certeza, com certeza. Agora, estamos no momento que a conquista de Marte está muito perto, né? A galera está chegando lá em fevereiro, né? Se você, né, nessa conexão louca com Marte, desse de cara com um alienígena, o que tu falaria para ele sobre esse Brasil de 2020? Eu diria para este ser de outro planeta, né, que comece a sua jornada de conhecimento aqui no Brasil, pela favela, pela periferia, que se conecte, né, com essas histórias e com essa realidade, porque a gente está falando aqui de ancestralidade e significados de Brasil. Quando você vai numa favela, numa periferia, principalmente aqui no eixo sudeste, né, com todo o histórico de afunilamento de Brasil para cá, alguns anos atrás, quando você anda numa favela que nem o Complexo do Alemão, você encontra pessoas negras, periféricas, faveladas, do norte, do nordeste, indígenas, quilombolas. Então, dentro de uma periferia, você tem um caldeirão de cultura, um caldeirão de história, um caldeirão de significados reais de Brasil, né? Então, eu falava, seu alienígena, vamos dar um rolê ali pelo Complexo do Alemão para eu te mostrar minha gente, meu povo, enquanto a gente te conta um pouco de como um país tão grande, né, com tamanho continental na sua região do mundo, ainda consegue ser tão racista e desigual, mas aqui eu te apresento a solução a partir desse espaço, né? Contaria a nossa história de fato, começaria pela gente.
Bom, agora vamos às a parte mais fácil. Tá, Nesse ano de 2020, nossa, a gente pôde fazer tanta coisa, inclusive despertar dotes culinários. Você teve tempo para isso? Teve um povo aí que aprendeu pizza e pão, que foi uma loucura, então, eu né? A sou ostentação da pizza e do pão. muito maravilhoso. Eu sou péssimo na cozinha, né? E eu botei no meu checklist Hum. quando a gente passar por isso, de fazer curso de culinária, porque eu gosto muito de comer Depois, você depois. quer depois, Depois. né? Agora eu estou consumindo, entregando cestas básicas, né? Fazendo as ações sociais, mas eu sou péssimo de cozinha, mas eu sou muito bom de garfo, né? Sou muito bom de Tá. comer, não tenho questão com nada, como bastante, mas na cozinha eu sou um preju. Então eu ainda, na realidade da favela, né? Nesse nosso ecossistema enraizado, livre, eu circulo muito pela casa de todo mundo, comendo um pouquinho na casa de geral, Se né? Me dá alimento em bem. várias casas, me dou bem, mas eu sou péssimo na cozinha, eu confesso. Então você tem como é que chama? Uma lista dos desejos Tenho uma para lista dos desejos. para a Cozinhar é próxima. urgente. E Sim, cozinhar sim. está na lista. Você Cozinhar teve, está muito na lista. vem cá, você teve tempo de ouvir música? Qual é a trilha sonora da sua quarentena? Da sua quarentena, não. Qual é a trilha sonora da sua pandemia? Muito bom. Música é muito importante, né? Eu não funciono sem música. Eu sou hiperativo, não sou acelerado, e música é o que mantém o fluxo também da minha caminhada, da direção da minha vida. Então, o tempo inteiro eu ouço música. Só que eu circulo por diferentes vertentes de música, né? Então, por exemplo, quando eu estou estudando, quando eu estou concentrado, é muito curioso isso, eu gosto de ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven completa, né? As 1 hora e 50 minutos de um vídeo que tem no YouTube, que está no meu favorito, e aquilo ali aquele caos me joga numa concentração tão profunda que eu consigo rapidamente assimilar um monte de coisas. Mas eu Você também já ouço estudou? muito... Espera aí, você já estudou sobre isso? Porque esses Não, nunca. dias, não, pois Nada. é, esses dias, eu também não. Esses dias eu li isso, que a música clássica ela tem efeitos comprovados positivos com relação à concentração para o estudo. Ah, iradíssimo. Que Você, genial. você só Incrível. sabe, você só sente isso. Mas é tipo, Maravilhoso. salve a neurociência. Então, para Maravilha. estudar Salve. música clássica. Mas na rotina do dia a dia eu escuto muita coisa, mas eu sou filho do hip hop, né, do rap, então eu ouço muito essa estrutura de música, não só do Brasil, mas eu gosto muito de rap, de músicas da América Latina e também do rap parisiense, né, eu gosto muito Ai, que de lindo. experimentar raps do mundo como um todo, né, tem alguns raps de diferentes países de África que também a sonoridade, a batida, a energia, sabe, eu experimento raps globais, né, é o que eu gosto de ouvir praticamente. Teve tempo de ver séries e filmes? Séries e filmes. Com séries e filmes eu tenho algumas curiosidades, né? Porque eu vejo todo tipo de filme, obviamente, série, mas eu gosto sempre de algo que me traga ensinamentos, né? Práticos. Gosto de aprender com a experiência de outras pessoas. Então, por exemplo, o filme A Rede Social, sobre o Facebook, né? Lançado muitos anos atrás, eu assisti ele ao longo da vida várias vezes, não apenas pelo contexto histórico, mas pelas sacadas rápidas, né? Pelas linguagens algorítmicas, pela leitura de sociedade que era apresentada naquele filme. Atualmente, eu assisti um doc, é uma série, né, de 4 episódios, eu assisti cada uma deles aproximadamente umas 5 vezes, ouço dizer, que é sobre o Dr. Dre, né, o mestre da música, e o Jimmy Iovine, que é o super produtor global de pessoas famosas, e tem um seriado chamado The John Fiones, que é sobre a história desses dois e como eles se encontram até mudarem a história da música e criarem o Beats, né, o fone famosíssimo da nossa geração. Então, é uma história muito de ativismo, enfrentamento ao racismo, sobrevivência a estruturas de desigualdade, para um super empreendedorismo que ganha uma força global, né? E eu também sou viciado, Astrid, em TED, palestras do TEDx. Todo dia eu assisto palestras do TEDx, é mais de uma. Todo dia. E aleatoriamente, eu jogo lá e assisto a que tá, não pesquiso especificamente. Vou me banhando, bebendo desses vários saberes ou dessas várias ideias. É um Dos vício jeitos meu. de aprender de hoje em dia, né? A gente ter acesso a pessoas que eram inatingíveis. Muitas pessoas comuns, contando histórias comuns e que nos emocionam demais, também adoro. Mas Muito outras bom. realmente inatingíveis, que estavam dentro das grandes universidades e a gente não tinha eles ali a nosso dispor na nossa telinha. Teve concentração para ler livro? Cara, para ler livro,
Vazou muito aí. Agora eu sigo de novo. Que agora, para mim, Vai até para mim seguindo. incomodou. Então, vou seguindo, né? Então, para ler livros ainda não tanto, né? Porque eu estou numa estrutura... Eu fiquei muito envolvido com os vários trabalhos. Então, literalmente, quando a gente parava nesses últimos 6 meses com a nossa ação, é bater e dormir. Nem filme inteiro eu estava conseguindo terminar de ver. E, às vezes, a gente chegava em casa... Aconteceu uma coisa comigo. Eu diria que eu li mais mensagens nesse período do que toda a minha vida na internet. Porque teve alguns fatos curiosos nesse momento de pandemia. O meu número de WhatsApp, por exemplo, ele vazou. E ele vazou com um texto como se eu fosse alguém que poderia ajudar pessoas em qualquer lugar do Brasil, por exemplo, a conseguir cesta básica. Então, nos primeiros meses, eu tive uma enxurrada de chegar a ter mais de 1000 conversas, né? Não mensagens, 1000 conversas no Zap, além de mensagens em todas as minhas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Não andava. Então, não andava literalmente. Fiquei num limbo ali muito sinistro de pensar estratégias de resolver isso tudo. E até hoje tem mensagem para ser respondida, né? nessa realidade absurda. Então, eu fiquei muito envolvido com esse momento, mas eu gosto muito de leitura. Eu adoro ler e eu me envolvi com a leitura. O primeiro livro que eu li na minha vida foi sobre Harry Potter, né? Nunca gostei de ler e uma prima minha me deu de presente a Pedra Filosofal e eu li, me encantei. E eu sempre sou muito estratégico em algumas coisas, né? Sistemático. E desde quando eu recebi um livro gratuito que eu gostei, eu tenho uma fila de livros na minha vida até hoje. Então, as pessoas vão me dando livro, eu coloco esses livros literalmente enfileirados e vou lendo eles na ordem dessa fila. Então, é livro de religião de matriz africana, tem coisa de religião tá na fila, é uma fila de ciência, livros. É uma fila de livros diversos. E eu vou lendo. Só quando o livro tá uma fila. Literalmente, quando não tem muito nada a ver, que ele fica de escanteio. Mas, normalmente, eu sigo, sim, à risca essa regra das leituras enfileiradas com as conexões que eu fui tendo com as pessoas ao longo da vida. Raul, qual foi a sua maior descoberta afetiva? Cara, a maior descoberta afetiva foi... Acho que foram alguns amigos, né, mais próximos que eu fiz durante esse momento de pandemia. Aí eu extrapolo o Complexo do Alemão, mas passo por várias frentes de lutas, né, no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. E dentro desses grupos, pessoas com quem eu me aproximei, com quem eu me conectei e que me inspiraram bastante nesse período. Então, tem uma turma aí muito potente. Uma delas, eu posso até trazer o nome, é o meu amigo Ricardo Fernandes, da Cidade de Deus. Ele é artista, né? Coordena um projeto social de teatro de crianças, dos arteiros, muito bonito lá na Cidade de Deus. E a gente se aproximou muito nesse período de pandemia. Foi a base um do outro de troca de ideias, de preocupações e mesmo de doações que a gente conseguiu em grande quantidade para o alemão e repassava um para o outro. Isso, que ótimo. Então, eu traria na figura dele o amor que eu despertei por muitas outras pessoas que se aproximaram ainda mais nesse momento de pandemia. Agora, com calma, respira, não estou com pressa. Quem foi você, cara, nessa pandemia? Nossa, essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque eu fui muitas versões de mim mesmo, né? Versões de revolta, versões de desacreditar, versões de ter muita inspiração e energia, versões de cansaço. Então, eu acho que nessa pandemia eu fui uma metamorfose, né? Eu fui uma explosão de vários eus que o tempo inteiro ficava experimentando essas várias vertentes de mim mesmo, tentando entender de fato o que eu estou fazendo serve para quê, funciona, traz impacto, até de se pôr em dúvida, quem sou eu nisso tudo? Será que eu estou fazendo certo? Nossa, estamos organizando protesto em meio pandemia por conta da violência do Estado. Será que é isso mesmo? Então, eu tive muitas dúvidas sobre mim mesmo, né? Sobre algumas coisas que eu estava articulando, me colocando. Então, eu resumiria em uma metamorfose, mas uma metamorfose que me aproximou, apesar de muitas vertentes, me trouxe muito mais a fundo para um conhecimento, eu comigo mesmo, né? De entender minhas forças, minhas fraquezas, meus respiros, calma. Tipo assim, olha, você não vai salvar o mundo, mas as suas ações conectadas com outras ações somam pequenos mundos que conectadas impactam o país como um todo e o mundo como um todo. Então, passei por
várias reflexões profundas, né, de qual é o meu papel, de quem sou eu, do que eu estava fazendo, e eu acho que isso foi muito rico, porque eu vejo que eu saio muito melhor e muito maior em humanidade, né, em noção de calma, de respiro, em meio à sociedade acelerada que a gente vive, né, de internet, de fatos e fakes, de conseguir respirar e falar, calma, avalia. Igual você falou, né? Com calma, dá para a gente avançar e não se perder. E eu acho que, apesar desses vários erros, eu me encontrei muito mais do que me perdi. A sua camisa justifica, sua camiseta aí justifica isso daí. Afinal de contas, nenhum lutador nasce pronto, né? Sim, de verdade. Importantíssimo. Você está nessa luta aí e há de ter saúde. Deus te dê muita saúde para você continuar nessa batalha, Raul. Só tenho que te agradecer imensamente. Tamo junto, conte comigo. Falar nisso, e o Bar do Amparo tá bombando, viu? A moça conseguiu sair da comidinha lá que eu te mandei. Né? Sim, ela conseguiu sair lá até hoje no Zap. Maravilhoso. Né? Saiu da zona de desconforto absoluto que ela estava e deu uma sobrevida aí para ela. Genial. Muito obrigada. Tamo junto, viu? Eu que agradeço. Prazerzão estar aqui com vocês. Beijo para os filhotes de 4 a 12. Tamo juntíssimo. Como eles se chamam? Kaique, Luísa, Luiz e Lorenzo. Kaique, Luísa, Luiz e Lorenzo. Exato, exatamente. KL tem a ver? Não, né? O próximo vai ser com M. Não, por enquanto a fábrica fechou, né? Aqui, né? É um acordo comum com minha companheira e eu de que tá de bom tamanho, né? Já estamos com cabelo branco suficiente. Não, e na hora que tiver com saudade de algum gurizinho pequenininho, quando vocês aí crescer, não é por falta de gurizinho pequenininho na sua redondeza, né? Exatamente, sem dúvidas. Beijo, demais. Meu querido. Vai com Deus. Beijo, um prazerzão, viu? Tamo junto, galera. Parabéns pelo trabalho, pela lembrança, pelo convite e vamos nessa. Você é um cara admirável. Você tinha que estar na minha lista. Beijo. Obrigado, viu? Tchau, tchau. E você já se inscreveu no canal? A hora é essa. Inscreva-se, ativa o sininho das notificações e faça o seu comentário. Adoro ler um comentário, gente.